Boa noite! Vamos iniciar a nossa live de hoje. Vou colocar o tema aqui e hoje nós vamos falar sobre traumas passados. Deixa eu fixar. Ai, gente, desculpem. Gente, hoje eu fui tosar minha gata. Quer dizer, o tosador veio aqui em casa, né? Porque gato eu não gosto de levar em pet shop porque ela fica doida, mas ela me lanhou inteirinha. Gente do céu. Isso porque ela é um doce, mas tadinha, ela no desespero. Gente, mudou a configuração aqui das lives, olha, tá diferente. Teve alguma atualização aqui no Instagram, cada hora eles mudam, né? Aí eu não consigo acompanhar direito, espero que eu consiga ver os comentários. Mas boa noite pra vocês, sejam bem-vindos na live de hoje. Boa noite, Cissa. Dá pra ver sim os comentários, ai que bom. Vão chegando. Não sei se dá pra ver, gente, eu tô toda arranhada. Ela, coitadinha, ela é muito dócil. Ela não tentava me arranhar. Só quando eu tava segurando ela numa posição e eu ia mudar a posição dela, ela ficava desesperada, grudando em mim, querendo fugir. Mas ela tava toda embolada, então não teve jeito. A bichinha teve que fazer uma tosa e ela tá horrível. Tem jeito, gato persa faz uns nós assim que fica, tadinha, repuxando a pelezinha dela. Não tem outra saída. Como é que vocês estão? Não tivemos live semana passada. Que bom que vocês estão aqui hoje pra gente bater um bom papo. Ai, tô toda meio me coçando. Com certeza foi da aventura com a Meli hoje. Meu Deus do céu, que agonia. Hoje nós vamos falar então sobre traumas passados, que é uma situação que leva muita gente para terapia. É um tema recorrente nas terapias, naturalmente. E eu acho que a gente já pode começar a conversar sobre isso. Acho que convidem. Tá maravilhosa de amarelo. Obrigada, Cissa. É da minha cartela. Toda vez que eu uso as cores, eu fiz aquela... Esqueci o nome daquilo. Aquele estudo que você faz da... Boa noite, Fernanda. Boa noite, Franci. Aquele estudo que você faz da cor, né, que mais combina. A minha cartela é primavera quente. Então são as cores quentes. Toda vez que eu boto amarelo, laranja, pink, todo mundo elogia. Porque realmente a cor acende, né? Ajuda. Mas voltando aqui então, gente, o assunto é super bacana. Eu vou tentar trazer para vocês com o foco, com o olhar da logoterapia, que eu acho que dentre as teorias psicológicas de Manaus. Boa noite, Rod, que bom, seja bem-vindo. Eu vou trazer então as questões sob a luz aí da logoterapia, que a meu ver, dos meus estudos em psicologia, é a teoria que melhor trabalha a questão do trauma. Então, eu acho que é super relevante a gente falar sobre isso. Vamos ao que interessa então. Primeira coisa, só lembrando que eu tinha falado, esqueci, a live não fica salva no Instagram, então convidem aí com esse aviãozinho que tem, convidem as pessoas. Boa noite, Renata. Convidem todo mundo para participar aqui, porque não vai ficar salva, fica depois só lá no YouTube, muita gente tem preguiça de acessar, então vamos em frente. Bom, vamos lá, vamos começar com a definição, né? O que é o trauma, que a gente tanto fala, é até uma coisa, boa noite, Mônica, é um termo bem popular, né? Oi, Gi, tá aqui, depois eu vou responder teu WhatsApp. Mas voltando aqui, o trauma, a gente entende trauma é uma ferida, é uma quebra, é um machucado, né? Que pode ser físico, como um trauma ortopédico, você quebra um pé, uma mão, um braço, uma perna, e o trauma psíquico também é uma ferida de uma vivência emocionalmente intensa que causou muita dor, causou muito sofrimento, e naquele momento em que você vivenciou aquela dor, você não tinha recursos emocionais para administrar. Então aquilo vira um trauma, porque é como se fosse um evento que você não conseguiu lidar. E não necessariamente é um evento tenebroso, né? O que vai definir o trauma não é o tamanho do evento que você viveu, mas a sua maneira de enfrentar.
né? A maneira, o que é traumático para uma pessoa não é para outra. Muitas vezes você pode, por exemplo, ficar com um trauma horrível por presenciar uma cena e não por ser com você. Você pode ficar sei lá, você está numa fila de banco e entra assaltantes e levam dinheiro do banco. Não fizeram nada com você. Mas aquele evento teve um peso emocional muito forte e você fica traumatizada. Então, não necessariamente é diretamente com você, né? Alguma coisa que ocorreu com você. E não necessariamente, é claro, gente, situações potencialmente traumáticas, abusos, violência física, violência psíquica, enfim, são potencialmente traumáticas. Porém, eu tenho pacientes, por exemplo, já tive pacientes, por exemplo, que ficaram muito traumatizados com experiências banais, mas que aquilo gerou nela um sentido terrível. Por exemplo, uma paciente tinha um trauma e que gerou muita crise de ansiedade nela depois, que ela sofreu um engasgo. Bebendo alguma coisa, ela engasgou. E aí ela ficou naquele sufoco do engasgo e aquilo foi extremamente traumático. Ela começou a desencadear crises de ansiedade, começou a ter muita dificuldade com a alimentação. Boa noite, Edna. Começou a ter muita dificuldade em se alimentar porque aquele evento para ela foi um gatilho de trauma, né? Ela não conseguiu lidar, aquilo teve uma percepção que ela teve de quase morte, que foi muito intensa. Então, o trauma ele pode se construir a partir de uma vivência de sofrimento, que o sofrimento é sempre uma medida subjetiva e vai ter relação com os recursos e ferramentas emocionais e habilidades que a pessoa tem. Não é o fato, óbvio, perder pessoas amadas e não sei o que, é muito doloroso, mas não necessariamente traumático. Isso vai depender de como a pessoa vai lidar. Por que na infância a gente costuma ter eventos traumáticos? Porque a criança não tem recursos emocionais ainda para lidar com as situações. Então ela pode experimentar situações de trauma porque ela não conseguiu ter ferramentas para administrar aquilo, né? Então uma criança, por exemplo, que a mãe atrasou para pegar na escola, pode viver uma sensação de abandono horrorosa e aquilo ser muito traumático para ela. Depois aquilo desencadear nela reações emocionais intensas. Então, tendo essa... Oi, Gi, como lidar com o trauma do parceiro? Como ajudar a guiar a pessoa em casa fora da terapia dela ou dele? Interessante, Gi. É tão difícil, né? Ontem eu fiz até um reel sobre isso, né? Como que é difícil quando a gente lida com o sofrimento do outro, né? A gente fica um pouco impotente. Tem alguma coisa que é só a própria pessoa que pode processar aquela informação, só ela que tem a própria trajetória dela para lidar. Mas uma forma, por exemplo, é acolher. Não julgar, né? Porque de repente pra gente é uma bobagem do tipo, nossa, mas foi uma bobagem, supera, né? Já deu, isso aconteceu lá atrás, você tem que ter maturidade. E não se trata disso, né? Muitas vezes o julgamento não vai ajudar em nada, porque ainda vai fazer a pessoa se sentir culpada por não estar conseguindo lidar com uma situação que supostamente ele já teria que lidar. Então, acolher sempre, né? Eu acho que é a melhor forma. Se a gente não tem recursos para ajudar efetivamente, no mínimo, acolher. Ouvir sem julgar, entender. Só da pessoa poder falar já é uma grande ajuda, né? Quando a gente desabafa ou fala alguma fantasia que a gente tem, já é uma grande ajuda. E aí, como a gente reconhecer se a gente traz algum trauma? Isso também é interessante, que não necessariamente a gente percebe, né? Tem algumas situações que são vividas e que são tão intensas, por exemplo, na infância, alguma situação grave, muitas vezes a gente reprime aquilo da consciência, porque foi uma vivência tão traumática que a gente reprime e ela fica inconsciente. A gente perde um pouco a consciência daquela informação precisa, mas a gente repete situações ao longo da vida. Por exemplo, uma reação que é desproporcional. De repente você vive alguma coisa e aquilo mexe com você de um jeito que é desproporcional ao fato. Tipo, não é possível que isso tudo, essa situação tenha me gerado uma reação emocional tão intensa. Por que essa reação emocional está tão intensa e desproporcional? Possivelmente porque ela é uma ferida em cima de uma ferida. Possivelmente acessou algum conteúdo que às vezes está inconsciente, mas acessa aquilo que faz doer em dobro. Então, se a gente tem uma reação intensa diante de alguma coisa, já é alguma coisa que fala da gente, né? Então, muitas
vivência, sei lá, vamos supor, você tem um trauma na tua infância que você viveu uma situação de abandono por parte do teu pai. E aí, de repente, você acha que lidou bem com aquilo, né? Você reprimiu aquela sensação insuportável. E aí, na tua vida adulta, você começa a se relacionar com pessoas e começa a ter pavor de perder as pessoas. Do tipo, um apego excessivo, um medo de perder, um medo de ser abandonado intenso, né? E muitas vezes você nem percebe que tem relação com uma história lá do passado. Então é interessante, é claro, tem situações que já são mais evidentes, né? Que aí pode até gerar o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente trabalha isso, por exemplo, na polícia, né? Situações que policiais vivem, sei lá, uma troca de tiros, uma situação de violência muito grande, que é potencialmente gerador de estresse pós-traumático. Que a pessoa vive uma situação muito intensa, de estresse muito intenso, e que ela depois disso começa a desencadear reações de ansiedade. Né? Porque o TEPT é um transtorno de ansiedade. A pessoa começa a ter, sei lá, taquicardia, passar mal, suor, sei lá, você viveu uma situação de ter atropelado alguém, ou foi atropelado, ou sei lá, alguma situação assim, e aí você passa a ter muito medo de atravessar a rua. Né? Aquilo começa a ser um gatilho para você. Você começa a ter crise de ansiedade quando tem que atravessar a rua, porque você uma vez atravessou e foi atropelado. Então isso é o TEPT, é o transtorno de estresse pós-traumático. Você desencadeia uma reação de ansiedade, vira um transtorno de ansiedade que foi desencadeado por uma situação vivida. Deixa eu só voltar. G. Como transicionar a própria mentalidade sob efeito do trauma para uma nova mentalidade saudável sem estar manipulada pelo trauma. Bom, aí é o que eu vou começar a falar, como superar o trauma, né? Como a gente pode lidar com o trauma de uma maneira tranquila. E aí eu vou, tranquila, entre aspas, né? Mas como a gente pode se libertar, porque o trauma o que é? Uma vivência do passado que te causou muita dor, mas que você continua reproduzindo ela na tua vida atual. Então você eternizou uma dor que foi vivida lá atrás. Você não superou uma situação e você segue carregando aquela dor, revivendo aquela situação, né? Porque o nosso cérebro, ele é atemporal, né? O nosso inconsciente é atemporal. Então a gente volta naquela sensação de como se fosse a mesma situação que foi vivida há um tempão atrás. Então a gente precisa superar aquela dor para não seguir revivendo, rememorando, repetindo aquela dor vivida lá atrás. Como que a gente pode fazer isso? E aí eu vou trazer para vocês alguns conceitos que são da logoterapia, que para mim é a teoria que melhor lida com essa questão traumática. Até porque quem fundou a logoterapia é o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que ele viveu na época da Segunda Guerra. Ele já vinha desenvolvendo a logoterapia, que é essa terapia que ele acredita que toda a vida tem um sentido e tudo mais. E quando ele era judeu, na Segunda Guerra, ele passou por 4 campos de concentração diferentes, e naturalmente sobreviveu, né? Porque eu tô contando a história dele, que é muito pós-guerra. E aí ele vai falar um pouco disso, né? Que é a situação mais traumática do que ele viveu, né? De ter sido tratado, feito um animal, nem um animal, né? Se for nossos pets, são muito mais bem tratados, né? Então foi tratado da pior forma, né? Da forma mais desumana que pode acontecer com uma pessoa. E ele superou isso na medida do possível. Então, ele traz fatos fundamentais, né? E aí o que eu quero trazer para vocês é como lidar com essas situações traumáticas. Se é possível, claro que é possível, né? A gente superar traumas. De que forma? Primeiro passo que eu acho que a gente precisa pensar. Primeira situação é a gente aceitar o que aconteceu. Essa é a parte mais difícil. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Enquanto a gente nega, não aceita, tem revolta, ou tem mágoa, ou tem qualquer coisa, e eu não aceito, e não sei o quê. Quanto mais força você fizer, né, contra aquilo, mais força aquilo vai ter para ficar em você. Então, a gente realmente precisa aceitar, né, olhar para aquela história e falar, faz parte da minha história. Eu não posso negar o que eu vivi. Eu não posso apagar o meu passado. O meu passado me fez quem eu sou hoje. E se nele tive algumas experiências de dor, aquilo me constituiu, foi me moldando ao longo do tempo. Deixa eu só voltar. Lu. Oi, Lu.
Existe alguma maneira de descobrir se a pessoa sofreu um trauma devido a uma situação no passado, se a pessoa bloqueou o momento do trauma, ou seja, sabe o que aconteceu, mas não se lembra de nada? No processo de psicoterapia, às vezes é possível resgatar, né? Se é uma situação, porque tem pessoas que... Olha que situação interessante que eu vivi uma vez. Eu atendia uma paciente que perdeu o pai de uma maneira trágica. E ela tinha 10 anos na época, mais ou menos. E ela vinha na sessão e ela relatava cada detalhe do que tinha acontecido no enterro do pai. Que tinha feito isso, que tinha feito aquilo, que tinha feito aquilo outro, que estava com tal roupa, que estava fulano, que estava ciclano. Uma vez ela sentou para mim e contou em detalhes todo o dia do enterro. Todo mundo que estava, que não estava, o que tinha acontecido, blá, blá, blá. Foi a primeira vez que ela me contou em muitos detalhes. E aí, no dia seguinte, isso porque, supostamente, ela era muito grudada com o pai, tinha um apego muito grande nesse pai, e era até um estranhamento da família que ela vinha lidando bem com aquela situação. Isso, assim, já devia... Eu comecei a atender, sei lá, um mês após a morte, no máximo, e mesmo assim eu segui atendendo, e, enfim, e ela aparentemente estava ótima. Até que um dia ela sentou e me contou tudo o que ela lembrava do enterro, tudo, cada detalhe, cada detalhe. E aí no dia seguinte, a mãe dela me liga desesperada. Ela fala: Adriana, você não sabe o que aconteceu. A fulaninha acordou de manhã e apagou a morte do pai. Ela chega a ficar arrepiada, porque isso, juro por Deus, isso é coisa que acontece em livro. Eu nem acreditei, porque é tão absurdo, assim, é tão raro de acontecer. Ela acordou de manhã e foi perguntar do pai, como se o pai tivesse vivo ontem. Isso já devia ter uns 4 ou 5 meses da morte do pai. E a mãe ficou desesperada, porque ela não sabia como contar para ela de novo que o pai tinha morrido, porque ela deletou aquela situação. Olha o nível que a nossa consciência é capaz, né? A nossa mente, ela é capaz. Talvez, eu falei pra mãe, nossa, que interessante, porque ela me contou em detalhes. Eu acho que ela depositou em mim toda aquela história para poder se libertar daquela dor, né? Tipo, ela contou com riqueza de detalhes. É uma coisa absurda, assim. A roupa que ela tava, em que posição que ela se sentou, quem é que chegou, quem é que não tava, o que ela fez antes, durante e depois do enterro. Aí no dia seguinte ela apagou que o pai tinha morrido. Aí a mãe teve que sentar com ela na cama e a mãe tomou um susto, né? Falou: meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Ela: filha, o que aconteceu? E aí a filha: normal, não sei o que, cadê meu pai? Já chegou do trabalho e sei lá mais o que. E a mãe teve que sentar e contar pra ela novamente que o pai tinha morrido. Vocês imaginam que situação? Aí contou e naturalmente a criança chorou muito, né? E ela não lembrava do que tinha acontecido. E aí a mãe me ligou depois muito assustada, né, assim, o que aconteceu, por que ela apagou, o que estava acontecendo. E aí eu até trabalhei, e a partir daí foi possível trabalhar o luto. Ela finalmente ia entrar no processo de luto. Meses depois da morte, ela pôde assimilar essa morte, que foi insuportável para ela. E aí eu orientei, a mãe teve que ir no cemitério novamente, levou flores, teve todo um processo. E eu tô contando isso pra vocês terem noção, né? O que pra ela, a situação, eu acho que de repente, depois que ela me contou tudo, eu não sei se aquilo caiu a ficha, o que pode ter acontecido, ela bloqueou a informação no nível consciente, né? E a mãe teve que, coitada da mãe, se imagina que dor, né? Ter que contar tudo de novo, explicou tudo que tinha acontecido e ela não lembrava. Enfim, depois aí a mãe até falou: será que a memória vai voltar? E volta, né? No processo de terapia eu não forcei, porque o que é interessante, a gente não tem que ficar: você não lembra, porque para ela foi tão traumático que ela bloqueou aquilo. Para que ela vai falar daquilo se é tanta dor? A nossa mente faz isso para proteger a gente. Então eu deixei que aquelas lembranças, né, fossem voltando aos poucos. E eu comecei, e é interessante porque ela nunca mais falou do enterro e tudo mais, mas eu vi que ela lembrou. A memória tinha voltado, porque ela começou a trazer algumas informações e eu senti que ela tinha resgatado aquela memória novamente. Então é isso, a situação traumática ela pode dar uma recalcada em algumas informações. Você falou, Lu, que você tinha 5 anos, quer dizer, com 5 anos a gente ainda está numa fase que ainda tem muita perda de memória mesmo, né? Ainda não está inserida exatamente na linguagem letrada, né? Eu acho que isso faz uma diferença na memória, né? A gente ainda não tem
o registro de palavras, então é um pouco diferente. Pode apagar não só por uma situação traumática, mas pela idade. Com 5 anos você ainda era muito pequena. Talvez algumas memórias, né, nossas memórias, qualquer pessoa, né, mesmo, sei lá, eu não vivi nenhum trauma aos 5 anos, mas tem algumas memórias que se perdem. Eu lembro de flashes, eu não tenho uma memória muito clara. Algumas pessoas até têm, mas não é frequente, né? Então, mas é possível no processo de terapia a gente consegue ir buscando, né? A memória, ela, de repente você lembra, né? Quem faz terapia deve perceber isso. Às vezes você tá falando e de repente, nossa, que coisa engraçada, lembrei de uma coisa aqui tão aleatória, aí volta uma memória, né? E aí a gente vai construindo os fatos. E isso é importante, né? Porque a gente conseguir identificar a situação traumática que nos gerou dor, que, né, foi muito... A situação de abuso, por exemplo, com criança. Muitas vezes a criança que sofre abuso, ela só vai entender o que ela viveu lá na frente. Às vezes, no momento em que aquela criança está sofrendo, ela talvez nem consiga ter dimensão do que está acontecendo. Talvez não, ela não tem dimensão do que está acontecendo. Os pais, por exemplo, podem ficar muito mais traumatizados imediatamente do que a criança, porque a criança ainda não tem dimensão do que está acontecendo, né? Então, e aí acontece de lá na frente, sei lá, você de repente adolescente, começar a olhar para trás e falar, meu Deus! E aí a pessoa começa a fazer sentido, né? E aí aquilo pode vir um trauma a partir daquela leitura que ela foi capaz de fazer, e aí depois começa a voltar assim, perdi minha mãe com 15 anos e a vida nunca mais foi a mesma. É muito difícil mesmo, Eliana, é muito difícil. Com 15 anos, então, que é no auge da adolescência, no auge da construção da identidade, da insegurança, né? Por mais que na adolescência os adolescentes neguem muito a presença dos pais, é muito importante o apoio de pai e de mãe ainda. E sim, é muito traumático. Gente, perder pessoas que a gente ama, ela é uma situação potencialmente traumática, né? É muito dolorido, pode ser traumático, mas a gente consegue superar aquele trauma da dor intensa, né? A ideia, óbvio, e aí já traz até uma coisa interessante da gente pensar, superar traumas não é esquecer. Esquecer é amnésia, né? A gente não esquece, só se você tiver uma amnésia ou um problema de saúde mental maior. Não, ninguém esquece o que foi vivido. O que a gente consegue é ressignificar as nossas dores. E eu vou explicar isso. Penha, e quando perde com 4 anos? Gente, aí é difícil. Tem algumas dores que algumas memórias, e aí a gente vai partir para outras coisas. Mas quando a gente tem algumas memórias que elas são memórias construídas a partir da história que a gente ouve. Tem memórias, por exemplo, que uma criança cria, que muitas vezes não foi porque ela lembra, mas porque ela construiu a partir do que contaram para ela. Contaram e recontaram tantas vezes que ela adota aquilo e aquilo vira uma memória para ela, como se ela lembrasse do que aconteceu. Então, a gente entra em vários fatores aí. Gi, como você aconselharia uma pessoa ansiosa a lidar com a ideia de ter um trauma, mas não ter controle de mudar o que aconteceu no passado? Como focar no processo de aceitação ao invés de lastimar o trauma? Vou falar exatamente disso agora, Gi. Essa é a questão, né? A gente não muda o passado, a gente não muda a nossa história, a gente ressignifica. E aí, uma coisa que eu acho que eu vou trazer, como que a gente pode trabalhar a aceitação? O Viktor Frankl, ele fala da tríade trágica da vida, eu já até comentei isso com vocês, que são 3 coisas que ninguém escapa, nenhum ser humano escapa, que a dor, né, o sofrimento, seja físico ou emocional, a culpa, né, e a culpa é ótima, porque a culpa é o que nos permite reparar os erros e todo mundo erra, e a morte. Essas 3 situações da vida todos nós vamos passar. Então, quando a gente vive uma situação de dor, ao invés da gente pensar, por que eu, meu Deus? Não é porque eu, porque você, é porque é para todo mundo. A dor, o sofrimento, ele faz parte da existência. Não é porque você é uma pessoa azarada, que você é uma pessoa que, sei lá, esquecida por Deus. Isso é na vida de todo mundo. Não tem como passar pela existência sem passar por essa, segundo Viktor Frankl, sem passar pela dor, pelo sofrimento. Quando a gente entende que faz parte do processo da nossa vida,
eu já acho que é uma forma de, assim, a gente já diminui um pouco até a revolta. Eu passo já a encarar de outra forma. Bom, isso é da existência. Eu só não viveria dor se eu já tivesse morta, que é o único momento que a gente tem certeza que já não vai ter mais dor nenhuma. Deixa eu só voltar, Penha, eu vou te responder. Deixa eu só voltar. Tem um sobrinho que sofre até hoje por perder a mãe. Hoje está com 17 anos. E aí, Penha, o que eu vou te trazer? Talvez não seja, aí no caso do teu sobrinho que perdeu com 4 anos, muitas vezes não é o trauma de saudade da mãe, porque ele era muito pequeno, mas o vazio que ela deixou, né? A fantasia que ele pode ter alimentado na vida dele de se a minha mãe tivesse aqui seria diferente. Se a minha mãe tivesse aqui eu não passaria por isso. Se eu tivesse a minha mãe eu não passaria por aquilo, né? Então é o vazio que fica, né? Talvez eu não sei qual é a configuração familiar de vocês, mas essa ausência materna pode ter pesado especialmente para ele. Porque tem famílias que a família se reconfigura e dá um suporte e consegue dar um alívio. Hoje ele me chama de mãe. Que bom, Penha. Então você está desempenhando essa maternidade para ele, né? Eu acho que é respeitar um pouco essa fantasia. Provavelmente ele construiu uma ideia de mãe idealizada, né? Porque ele não tem uma memória tão grande para falar, possivelmente a partir das histórias contadas, das vivências dos outros, né? Muitas vezes a gente constrói uma pessoa muito idealizada, né? Quase uma santa, né? Tem famílias que santificam a pessoa que se foi, né? Não sei se foi o caso, mas enfim. Deixa eu só voltar. G. Como você aconselharia filhos já mais maduros a trazer para os pais a ideia de que eles tenham trauma que refletem nos filhos? Como tentar ajudar? Tô rindo porque isso foi uma indireta, né, G? Como tentar agir sem trazer um gatilho? Gente, primeira coisa, né? Tem uma coisa que é interessante de trazer. Quase todo mundo, né? Tem até estudos que falam que 7 entre 10 pessoas viveram situações traumáticas ou potencialmente traumáticas na vida. É claro que a gente que a gente vive situações e que isso pode gerar que refletem nos filhos. Às vezes a pessoa pode, por exemplo, sei lá, sofrer uma perda importante em alguma situação da vida dela. Eu tenho até uma situação assim que eu atendo, né? A pessoa perdeu um irmão numa situação grave, trágica, e aí ela virou uma mãe extremamente protetora com o filho, porque ela tem pavor de que aquele filho viva o que o irmão dela viveu e morreu tão jovem. Morreu jovem de uma maneira violenta, trágica, então ela tem pavor de que o filho passe por aquela experiência. Então ela é extremamente protetora, ela é extremamente ansiosa. Se o filho atrasa 10 minutos, ela quase sobe pelas paredes, né? E aí o filho está em atendimento, e aí a parte dele, que é um menor de idade, eu tive que chamar a mãe e tudo mais, e aí eu comecei a fazer intervenções com essa mãe, e ela começou a perceber, né? E não é no sentido de culpa, a culpa é sua, não tem nada disso, né? Assim, não é culpar pai e mãe, não, eu acho que a ideia não é essa, mas entender que muitas vezes a gente tem feridas que não foram cicatrizadas e a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com a história. Isso vale para as relações amorosas, por exemplo, né? Pessoas que têm situações, sei lá, viveu um relacionamento abusivo terrível que deixou a pessoa péssima. Aí os próximos relacionamentos que ela vai viver, ela vai ter, sei lá, não vai se envolver, ou vai ter medo, ou vai ter um comportamento que é decorrente daquela outra relação e não da atual. E isso interfere naturalmente, né, na relação. Então, por isso que a gente precisa sempre buscar Você é a Lu rindo. Sempre buscar terapia pra gente se haver com as nossas próprias questões e não jogar em cima do outro dores que são nossas. A gente faz isso, né? É normal, é natural que a gente faça. Deixa eu só voltar, então, no passo, né? A gente primeiro tem que aceitar, né? Aceitar que faz parte da nossa história, não é negar o nosso passado, é aceitar, né? Faz parte da vida. Como eu falei, uma coisa que pode facilitar esse processo de aceitação é entender um pouco que isso faz parte da existência.
né? Não tem como, gente. A gente vai passar por dores. Isso não te faz menor ou, sei lá, mais azarado. Isso é da vida. Isso é da vida de todos nós. A diferença é como que a gente vai lidar com isso. Quais são os recursos que a gente vai lidar. Então, entender que isso acontece, perder mãe, perder... Eu perdi minha mãe, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 24 anos. Minha mãe morreu com 47 anos. Uma menina. E aí, olha que interessante. A minha mãe morreu com 47 anos, ela infartou. Né? Ela não estava doente, ela não estava nada. Falei com ela hoje, amanhã morreu. Foi no ano que eu me casei. Eu casei em março, minha mãe morreu em setembro. Então ela não chegou nem a conhecer minhas filhas. E aí o que vem? Né? Eu não considero que seja um trauma, mas não é um trauma no sentido assim, claro, é uma dor, né, que a gente carrega, né? Porque quando eu engravidei foi a época que, olha só como o luto pode ser tardio. Quando eu tive a primeira gestação, foi a época que eu mais senti falta da minha mãe. Porque aí eu ia iniciar minha vida na maternidade sem ter o apoio da mãe, de compartilhar as experiências e tal. Então, na época, foi a época que eu mais chorei, eu acho. Nossa Senhora, coisa horrorosa. Que faz parte. Né? A gente elaborar lutos, né? Cada um tem o seu tempo, a gente precisa passar por aquilo, às vezes não tem jeito, mas um trauma que pode ter deixado, por exemplo, né? Eu vivi aquilo, né? A morte da minha mãe. Qual foi o trauma que talvez eu pode ter refletido em mim? O medo de morrer jovem. Eu já falei isso pra vocês, que fazer aniversário pra mim é uma glória, eu adoro envelhecer, eu acho maravilhoso. Eu quero ser uma velhinha sacudida de 95 anos, feliz da vida. Eu tenho pavor de morrer jovem, eu não tenho medo de envelhecer. Né? As pessoas normalmente têm receio que envelhecer. Ai, tô ficando velha, ai meu Deus. Eu acho ótimo, não vejo problema nenhum, é isso aí. Só envelhece quem não morre jovem, acho maravilhoso. Então, nesse sentido, pode ter sido que aquela experiência foi tão traumática para mim que eu não quero viver isso. O meu maior pavor, né? Hoje não mais porque a gente vai superando ao longo da vida, mas o meu maior fantasia de horror era morrer jovem e deixar minhas filhas, né, do tipo desamparadas. E por que eu tinha medo de deixar minhas filhas desamparadas? Possivelmente pelo meu desamparo que eu senti quando perdi minha mãe, né? Então olha como que as situações elas podem se repetir de alguma forma. E a gente tem que estar... Ai, gente, desculpa, essas minhas coceiras é a minha situação com a gata hoje. A gente pode acabar repetindo situações quando a gente não elabora as nossas dores, as nossas cicatrizes. O trauma é bem isso, o trauma é uma cicatriz, ele tem que cicatrizar. O trauma ele pode ficar aberto e sangrando ao longo da tua vida se você não elabora ele. Quando você elabora, quando você supera o trauma, é uma cicatriz. Tá lá a marca, a cicatriz está ali, mas ela já não sangra. Né? Ela é uma marca, ela é uma cicatriz porque ela faz parte da tua história, ela não sai dali, não tem como tirar aquilo. A cicatriz, ela te lembra do que você viveu, né? Eu vivi, tá aqui, ó, tá marcado. Eu sei o que aconteceu, mas tá superado, cicatrizou e tá tudo bem. A gente segue. Gia, acha que alguns traumas podem ser difíceis de serem superados e aceitados por conta de um desequilíbrio químico no cérebro que afeta a pessoa? É difícil a gente fazer essa separação tão clara entre o que é orgânico e o que é emocional, porque as duas coisas andam juntas, né? O trauma pode deprimir uma pessoa e a depressão ela gera um desequilíbrio, né? Uma baixa de serotonina e tudo mais. Então, sim, é muito mais difícil, por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma e ficou ou com TEPT ou com depressão superar, porque ela está deprimida. E aí, muitas vezes, é necessário uma medicação para a pessoa melhorar e conseguir ter recursos para lidar com aquilo. Então, nesse sentido, sim. É difícil a gente fazer uma separação muito clara do que é orgânico, biológico, do que é físico, emocional, porque a gente é uma coisa só. E tudo influencia tudo, né? Então... Penha, minha cunhada perdeu o filho com 24 anos, mas ela foi internada junto com ele. Já se passaram 5 anos, hoje ela sobrevive e não vive. Penha, perder filho, olha, sinceramente, eu acho que é uma dor que deve ser desumana. Né? É uma dor que vai contra a natureza, né? Perder pai e mãe, de alguma forma, é mais fácil, né? Porque é pra cima, é o mais esperado. Perder filho é antinatural. E não só antinatural, eu sempre falo isso, o amor é hierarquicamente diferente. A gente ama mais um filho do que um filho ama a gente.
E isso não é para ser uma coisa dramática, não. Isso é real e é necessário. Né? O filho ele tem aquele amor pela gente, mas não é igual a mãe para o filho. Né? A mãe para o filho é uma questão até biológica, de cuidado e tudo mais. E a mãe, o pai, né? Assim, a gente tem um amor pelos filhos que não é vivido da mesma forma, né? Dos filhos pra gente. Porque eles precisam bater asas e voar e fazer a vida deles. Quando os filhos amam na mesma proporção que o pai e mãe, a tendência é que ele não consiga se desgarrar, que fique debaixo da asa. Então isso já é da natureza, assim. Eu acho que isso já é uma coisa inteligente até, né? Tem que ser dessa forma. Então a dor da mãe perder um filho é muito maior do que um filho perder uma mãe, provavelmente, né? Principalmente se for numa idade adulta. Agora, pra mãe, sinceramente, é terrível. Mas o que fazer, por exemplo, numa situação como essa, né? É canalizar essa dor para alguma coisa. Quem não conhece, né? A pessoa, por exemplo, teve há muitos anos atrás, até era psicóloga, que tinha uma filha que era filha única dela, que ela não deixava sair nunca, que morava na Tijuca, super protegida. Com 15 anos, acho que ela foi deixar a menina sair pela primeira vez sozinha. E a menina foi pegar o metrô, sofreu um assalto e foi baleada e morreu. Você imagina a dor dessa mãe, né? E vem dor, e vem culpa, e vem a sensação de que poderia ter evitado, aquele bando de fantasia. E o que ela fez com aquela dor que era tão insuportável? Ela criou uma ONG, né? Que ela fazia um movimento contra a violência, pela paz e tá. Ela teve uma atuação bem importante. Então é uma maneira que a gente encontra de canalizar aquela dor para alguma coisa produtiva para ver se isso conforta um pouco. Quantas pessoas... Isso até é interessante, né? Normalmente as pessoas que, por exemplo, são envolvidas com campanhas de câncer, né? Que criam coisas, câncer infantil, não sei o quê, normalmente são pessoas que passaram por aquela história, né? É uma maneira que você tem de administrar aquela dor minimamente, né? Não concordo, eu e meus irmãos não superamos. Meu irmão se matou. Nossa, por não conseguir superar, a mãe é tudo. O teu irmão pode ter entrado num quadro depressivo grave, né? Provavelmente, né? Não é uma regra, né, Eliana? Não é uma regra. É claro que existem exceções, mas normalmente, né? Não é que seja uma regra, não. Mas normalmente é assim, né? Isso aí são estudos que mostram e tudo mais, né? Mas vamos voltar aqui ao ponto, né, de como lidar e tudo mais. E aí, passando da aceitação, a gente tem que buscar a compreensão, porque a partir da compreensão, gostei dessa ideia de achar maneiras de utilizar a dor do trauma, se possível, e investir em algo proativo. Sim, Gi, é uma maneira excelente de lidar. É uma maneira de ressignificar a dor. Que é isso, quando você aceita aquilo que você viveu e que você começa... a buscar... Gente, eu já vou responder vocês, senão eu perco o raciocínio, tá? Pera só um minutinho. Quando você aceita, reconhece o que aconteceu, aceita aquilo como parte da tua história, e aí você precisa ressignificar aquela dor. Pode ser através desse movimento, de você buscar formas de lidar com isso. Até ela falou a questão do suicídio. Por exemplo, eu conheço muita... a gente tem um grupo de psicólogos que trabalham com a questão do suicídio na polícia. E muita gente que trabalha com suicídio, pelo menos de que eu conheço vários grupos, a maioria são pessoas que tiveram contato com pessoas que cometeram suicídio. Ou fizeram muitas tentativas, porque é uma maneira a pessoa lidar com aquela dor, né? Porque é insuportável para quem fica também. Então, é um trauma gigantesco, gente. O suicídio é um trauma para uma família que é assim, é uma bomba. É uma bomba. Então, é uma maneira de você conseguir lidar com aquilo, buscando estudar, por exemplo, né? O que é o suicídio, por que isso acontece, né? Para você conseguir administrar aquela dor que é tão difícil. Isso é uma maneira da gente ressignificar a dor, de pegar aquela dor e dar um novo sentido para ela. A logoterapia é a terapia do sentido. O Viktor Frankl acredita que a nossa vida sempre tem um sentido, sempre. E se a nossa vida sempre tem um sentido, a dor também tem, porque ela é parte da vida. E quando a gente encontra um sentido para aquele sofrimento, a gente consegue tolerar ele muito mais, né? Tem aquela frase, quando eu entendo o porquê, quando eu sei o porquê, quando eu tenho um porquê, eu tolero o como.
Então a gente consegue suportar. E aí, gente, independe do tamanho da tragédia que a gente vive. Tem pessoas que vivem tragédias pessoais. Gente, eu sou psicóloga, né? Trabalhei em posto de saúde, trabalho na polícia. Tem pessoas que têm uma vida que você fica, meu Deus, quanta desgraça numa vida só. Perdas e situações que você fica assim, não é possível que aconteceu isso tudo com a mesma pessoa. E a pessoa tá ali, otimista, positiva, forte. Como é que consegue? Né? Que pessoas, como que ela conseguiu desenvolver aquela resiliência diante da dor? E aí tem a ver com N coisas, né? Personalidade, né? Maneira, ferramentas emocionais, coisas que ela já tinha passado ao longo da vida e foi possibilitando ela criar recursos para lidar com aquilo. Deixa eu só voltar nas perguntas. Fabiane, perdi o meu esposo há mais de 4 anos e até hoje não superei. Gente, ter perdas assim é muito dolorido. Eu acho que, por exemplo, até a pandemia deixou muita gente traumatizada pelas perdas, por tudo que foi, né, pela forma como foi. Fabiane, o ideal é fazer terapia para você poder processar esse luto. Como eu falei, o luto, ele é um processo muito subjetivo e ele pode se dar de diversas formas e cada um tem seu tempo, né? A gente não tem um tempo padrão, né? A gente pode reviver coisas, né? A gente perde uma pessoa que, sei lá, tem tanta coisa envolvida e isso é muito pessoal. E a melhor forma, ou talvez a única, né? Principalmente que já tem 4, já não, né? Mas já se passaram 4 anos e você ainda não consegue lidar com isso, fazer terapia vai ser fundamental. Marlene, como se libertar de um casamento de 35 anos, ser humilhada e sufocada por ele? Pô, Marlene, muito bom te ouvir. Que bom, Penha. Como faço para marcar uma consulta com a doutora? Penha, eu tô sem horário disponível no momento. Concordar com o que foi. Peraí, gente, deixa eu só voltar para não perder vocês aqui. Deixa eu só voltar. Ai, não tô conseguindo voltar. Ah, sim, Marlene, como se libertar de um casamento. Nossa, 35 anos sendo humilhada. Senhor, como é que você aguentou? Como é que você aguenta? Não tem uma fórmula assim, não tem um passo a passo. Passo 1, faça sua mala. Não tem, infelizmente, não tem um passo a passo para lidar com isso. Eu acho que é tomar coragem. A gente precisa de uma dose de coragem na vida. Principalmente depois de tantos anos casada, precisa de uma dose de coragem. Né? A autoestima da gente, quando a gente vive com uma pessoa que coloca a gente para baixo, a gente se enfraquece. A gente acha que não consegue, né, ter ferramentas. A pessoa te bota para baixo, né? No relacionamento abusivo, a pessoa, para te ter sob controle, acaba com tua autoestima, né? Acha que você é uma incapaz, uma fraca. E aí a gente passa a acreditar que é mesmo, que a gente não vai conseguir. Eu acho que você precisa ter coragem. E se você não consegue isso sozinha, fazer terapia pode te ajudar, né, a entender por que você permanece humilhada e sufocada num casamento tão longo. Se você tem filhos, se você tem familiares que podem te apoiar, busca apoio nessas horas. Gente, tem situações que é muito difícil a gente lidar sozinha. Muito difícil, né? Principalmente quando a gente está numa relação abusiva, por exemplo, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. E de ajuda externa, né? Familiares, sei lá, a gente precisa construir uma rede de apoio. A gente precisa, às vezes a gente tem vergonha, né, de abrir para um e para outro, mas a gente precisa construir uma rede de apoio para conseguir sair de situações que a gente não consegue sair sozinha. A gente tem que parar. Isso antigamente funcionava muito mais, né? A gente tinha uma rede comunitária, a gente tinha pessoas, né, de apoio que eram muito mais era mais junto, né, do que hoje. Hoje a gente é muito individualista, né? A gente pouco sabe o que acontece com o vizinho. E aí muitas vezes a gente se vê sozinha, quando uma rede de apoio se faz necessária, né? Principalmente nessas situações que a gente precisa sair de uma situação onde você provavelmente já está muito machucada, muito fragilizada, muito vulnerável. Não é fácil sozinha. Eu não sei os teus familiares, mas tenta buscar apoio e tomar coragem, porque nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde. Tenham isso em mente. Sempre é tempo da gente refazer a nossa história, da gente reconstruir a nossa vida, né? A vida é uma só, né? Apesar da dor fazer parte dela, ela não pode ser o tempo todo só dor. Isso não existe.
Gi, como saber lidar quando outros acham seu trauma do passado mimimi? Como saber filtrar a negatividade desnecessária e focar na melhora? Gi, que outros? Eu acho que a melhor maneira é não compartilhando com tantos outros, né? É difícil as pessoas julgarem a nossa história, né? Como é que você pode julgar meus passos se você não calçou os meus sapatos? Eu acho que a gente tem que ter... Tem até aquela frase que fala, né? Tome cuidado para não sangrar num tanque de tubarões. Eu acho que a gente não tem que abrir para qualquer pessoa. A gente tem que saber, né? Tem pessoas que têm tantos traumas que chega numa mesa de bar, toma 3 cervejas e conta a vida inteira, todas aquelas desgraceiras, né? Ela faz até o outro de lixo emocional, né? Porque aproveita aquele momento para um desabafo e tal, mas é uma exposição muito grande. A gente, quando se abre para muita gente, a gente fica muito exposta. Então, eu acho que a gente tem que ter... Imagina, Marlene, eu acho que a gente tem que ter critério, né? A gente tem que saber com quem a gente vai se abrir, né? E se você começou a se abrir e sentiu que a recepção não foi tão legal, segura, né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem pessoas que são tão carentes, gente. Eu já vi isso e eu acho pavoroso. As pessoas parecem que são tão carentes. Vem nas redes sociais, aí bota lá, ai, tô morrendo, ai, aconteceu não sei o quê. Abre a vida todinha. Gente, e as lavação de roupa suja de casais via Instagram, é separação de Jojo todinho com não sei o que. A gente acompanha cada lance. Ih, separou, ih, tomou chifre, ih, não sei. Gente, que loucura isso. É tanta exposição. Né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que lidar ali no nosso mundo privado, com pessoas que estejam envolvidas e tal, não tem que expor tanto. Isso não é pra você não, tá, Gi? Não tô... É só aproveitando o teu gancho pra gente pensar um pouquinho nisso, né? A gente se expõe pra caramba, depois toma pedrada e fica, ai, eu falei não sei o que, falar... Gente, né? A gente tem que ter um pouquinho de critério também, tem que tomar um certo cuidado com isso. Oi, Bruna, como saber que algo nos traumatizou? Você não estava aí no início, né, Bruna? Mas vou repetir. Muitas vezes é uma situação consciente, como eu já falei, pode ser um trauma, sei lá, sofri um assalto, tomei um tiro. Isso é, obviamente, traumático e a partir dali eu desencadeei um TEPT ou eu passei a ter muitos medos e aquilo... É importante até nisso, vamos supor, sofri um assalto no sinal de trânsito. Aí aquilo me traumatizou pra caramba. Eu vou começar a ter medo de dirigir. Aquilo começa a limitar a minha vida, né? Eu tenho medo de dirigir, ou eu toda vez que paro num sinal tenho taquicardia, começo a não querer mais dirigir, tenho medo de estar sozinha, tenho medo disso, daquilo. E aí você vê que a situação não foi superada, você está ali limitando a tua vida, aquilo está te causando mal. Então isso é importante, o como que eu me sinto. Se é uma situação que foi lá no passado, lá na infância, às vezes é difícil a gente fazer aquela ponte tão direta, né? Às vezes é uma carência, é uma situação, sei lá, uma mãe narcisista, uma mãe border, uma situação que foi vivida e que a gente acha que está superado, até tomar uma pedrada da vida. E aí como que eu vou perceber? Aí, como eu tinha falado, quando a gente às vezes tem reações desproporcionais aos fatos, quando tem coisas que mexem com a gente excessivamente, e aí você fica, nossa, sei lá, acontece alguma coisa com uma vizinha tua e você toma aquela dor como uma coisa. Pra mim, assim, quando a gente se mobiliza excessivamente, excesso de empatia pela dor do outro, diz muito de mim também. Deve ter dores que eu fico tentando curar a partir desse cuidado com o outro, né? Pessoas que de repente perdem, sei lá. Quando a gente se mobiliza excessivamente, tem alguma coisa que fala da gente também. Então isso já pode ser um sinal. Já pode ser um sinal da gente perceber que tem alguma coisa. Venho de uma infância com vários problemas. Provavelmente, Bruna, você carrega, não sei se traumas propriamente, mas você carrega dores a partir daí que foram te deixando marcas, né? Mas tem que ver se são cicatrizes ou se continuam sangrando, né? Gi, como lidar quando alguém próximo te revela um trauma? Como ajudar sem se colocar no papel de psicólogo? Gi, eu acho que ouvindo um pouco. Gente, ouvir é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Ninguém ouve ninguém hoje em dia. Uma escuta ativa, como a gente chama na psicologia, é quando e qualquer pessoa é capaz de uma escuta ativa. A gente trabalha muito isso na polícia, por exemplo, porque tem momentos que a coisa tá meio confusa. Por eles tinham um psicólogo por policial e a gente fala, gente, qualquer pessoa é capaz de ouvir, né? Você ouvir um colega, perceber que ele tá diferente, perceber que tem alguma coisa ali, né, que ele falou, que ele
agiu ou que ele postou uma coisa esquisita na internet. A gente tem que fazer uma rede aí de cuidado quando a gente tem um grupo que a gente convive. E talvez essa escuta, ela já é muito boa. De repente alguém chega chateado, ninguém quer ouvir problema, ninguém quer abrir esse ouvido para o outro, né? Às vezes tem muita gente que faz isso, tá? Ai, eu não consigo ouvir. Ai, gente, desculpa, eu não sei. A pessoa quer se afastar daquilo, ela não consegue lidar com nada, então ela não consegue nem ouvir. Então, assim, você tá disponível para ouvir já é coisa pra caramba. É muita coisa. Alguém vem e fala e te revela uma situação, aí você acolhe, escuta, né? E fala, eu entendo isso, né? Eu posso imaginar a sua dor, né? A gente validar aquela dor é muito importante, porque a pessoa às vezes tem vergonha do tipo, ai, mas eu vivi um negócio lá atrás, né? Às vezes tem culpa, né? Porque, sei lá, principalmente quando é situação de abuso, aí fica, ai, não sei, né? Tipo, será que eu facilitei? É uma situação que foi vivida quando tinha 11 anos de idade. Não existe, né? E você acolher aquilo, ouvir com amor, né? Ouvir com ouvidos de cuidado mesmo, isso já é uma grande ajuda, uma grande mesmo. Validar aquela fala, validar aquela dor. Só quem já sofreu e falou pra alguém e não foi validado, sabe como é ruim, né? Do tipo, você tem um problema, teve, sei lá, uma crise de ansiedade, aí conta pra alguém, a pessoa fala, isso é bobagem. Ah, isso passa, amiga, já tive, já sei como é que é. Tem muita gente que é assim, né? Você chega, eu tô com uma espinha aqui, aí ela fala, e eu que tô com uma aqui, ó, nossa senhora, virou um furúnculo. Ela nem te ouviu, né? É uma comparação, quem é que dói mais, né? É uma coisa maluca. Então você poder fazer isso já é bastante. Como saber a diferença de trauma de decepção? Bruna, são coisas diferentes. Deixa eu tentar pensar. Para mim é obviamente diferente, mas de que forma, né? Assim, é diferente. O trauma é uma situação, é um evento, é uma dor, é uma ruptura, né? O trauma, ele é um corte, né? Seja emocional, seja físico, né? Ele é uma coisa marcante, é alguma coisa que aconteceu. A decepção é uma frustração de uma expectativa, né? A gente só se decepciona com quem a gente espera alguma coisa. É diferente, né? O trauma normalmente é um evento que aconteceu, é uma situação que ocorreu. Sei lá, eu vivi determinada coisa e aquilo me gerou um trauma, né? Foi uma dor que eu vivi e aquilo me fez mal. A decepção é quando, sei lá, poxa, você me decepcionou, eu esperava mais. Né? A gente cria uma expectativa e tem essa expectativa frustrada. O que pode gerar um trauma, dependendo do nível de expectativa e do tipo de frustração, né? A decepção muito grande pode gerar um trauma. Gi, gosto muito de ouvir suas análises, sempre me botam para pensar na vida e o jeito que interpreto as coisas. Ai, que bom, fico feliz, Gi. E o que é melhor, você sabe, você usa aquilo que você ouve, né? Não são palavras ao vento, porque não adianta ouvir e falar, nossa, que legal isso que você falou, como se fosse uma série, né? Desligou a live e acabou. Nada muda, aí não adianta, né? Bom, vamos lá. Então, qual é o outro passo? Gente, tô preocupada com a hora, que tanto assunto. O último passo aqui, então, primeira coisa, aceitar, reconhecer, entender aquilo, buscar uma compreensão e ressignificar. Pensar, ao invés de pensar, por que comigo? Por que eu? Não é isso, mas assim, para onde isso está me levando? Né? Como que isso me forjou ao longo da vida? Né? De que forma essa situação me fez ser quem eu sou? Né? O que poderia ser diferente? Por que é assim? Por que é assado? Então, são coisas que a gente começa a ressignificar a nossa dor, a gente começa a entender, como eu tinha falado, que se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem. Qual é o sentido disso para mim? Eu posso tirar um aprendizado disso, né? Eu posso amadurecer a partir disso, eu posso olhar para isso e entender que isso faz parte da minha história e que eu sou o que eu sou graças a tudo que eu vivi. É você honrar a tua história de alguma forma. Isso é importante, né? E vamos lá então, deixa eu só... tem uma coisa que é interessante, né, que o Viktor Frankl fala, que é ser capaz de transformar uma tragédia num triunfo, ser capaz de transformar um sofrimento numa conquista. Isso é maravilhoso, isso é ressignificar a nossa dor. É fácil? Não, não é, mas é muito possível, muito mesmo. E a gente vive, se vocês pensarem bem, todo mundo já viveu isso, uma dor que foi terrível em algum momento e que a gente elaborou essa dor, ela passou. Hoje você lembra e pensa, gente, que loucura, né? Tipo, meu Deus, como é que eu pude sofrer tanto por aquilo?
tinha uma importância enorme, agora não tem importância nenhuma mais, passou. Eu não esqueci, porque eu não perdi a memória, mas a dor passou. E isso é muito bom. E aí um último passo, né, pra gente superar, é aceitar, ressignificar e aprender a perdoar. A perdoar o outro e principalmente o auto-perdão, né? A gente... O trauma, ele muitas vezes vem associado com culpas também, né? Porque a gente tem aquela ilusão de que poderia ter controlado, poderia ter mudado, poderia ter feito coisas diferentes, que aquilo não teria acontecido. E, obviamente, a vida é o que é, não o que a gente gostaria que fosse, nem tudo sai como a gente deseja, né? Então, o auto-perdão é fundamental, né? Enquanto eu não me perdoar, né? Às vezes a gente viveu uma situação onde a gente causou algum problema e a gente não se perdoa. Meu Deus, eu não me perdoo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Ou aconteceu alguma coisa com alguém e a gente fica achando que poderia ter feito alguma coisa para evitar, por exemplo. Ah, se eu tivesse levado no médico, se eu tivesse percebido que naquele dia minha mãe, não sei o que lá, né? Então, ou perdoar outras pessoas, perdoar quem te fez mal. Né? Não trazer aquela dor, né? Aquele ódio, porque isso tudo são venenos que a gente, né? É isso, a vingança é um veneno que a gente bebe para matar o outro. Olha que loucura, né? É muito isso. A gente fica se envenenando com aquele ódio, se envenenando porque a gente quer o mal do outro, mas aquilo tá em mim, né? Tá me fazendo mal. Então, perdoar outra pessoa, ou situações ou a gente mesmo, é fundamental. Perdoar não é esquecer, perdoar não é refazer a relação. Bom, então eu perdoo você, minha amiga, que me causou um mal enorme, vamos voltar a ser amigas. Não. Perdoar é simplesmente falar, isso não me dói mais. Eu entendo. Me vi em praticamente todas as perguntas e sofrimentos. As perdas são dolorosas demais, com certeza, Cissa. E aí tem o auto-perdão, a gente pode pensar... começar por reflexões do tipo, eu não posso cobrar uma atitude minha naquela época com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito diferente, naturalmente. Então, assim, entender que aquilo que eu fiz era o que era possível para mim, daquele jeito, da maneira como eu interpretei, a gente se perdoar. Entender que a gente erra também, porque a gente é imaturo, porque a gente é impulsivo, porque a gente tem defeitos, porque nós somos humanos, né? Entender isso e aceitar, né, esse perdão pra gente mesmo, porque o perdão é liberdade, é libertador, é isso, Cícero, o perdão ele é muito libertador. E a gente precisa se perdoar, a gente se culpa demais, a gente se machuca, a gente se... Pra quê, gente? A vida é muito curta. A live também é curta, gente. Daqui a pouco vai cair, que são 8h57. Mas pensar nisso, né? A nossa vida é curta. A gente tem que focar naquilo que faz bem, né? Se a gente entende que a dor faz parte da existência, a gente não precisa ficar pensando, ruminando, preso naquilo. Aquilo é mais uma vivência, entre outras, né? Ter um olhar otimista para a vida, né? Já que a vida é curta e que ela vai acabar e que a morte é uma realidade para todos nós, eu tenho que aproveitar a vida que eu tenho, aproveitar enquanto eu tô bem. Você já parou para agradecer que você tá respirando bem? Que você tá vivo, que as coisas estão acontecendo, que apesar da gente ter um problema aqui, outro ali, a gente tá aqui fazendo uma live quarta-feira, 8h da noite, horário do Brasil, né? Então, assim, como né, que a gente não se dá conta dessas pequenas coisas, o quanto que a gente se apega nas dores, o quanto que a gente alimenta aquilo que passou, o quanto que a gente eterniza nosso sofrimento, a gente eterniza, arrasta corrente, como eu falo, né? A gente anda com âncoras amarradas na cintura, puxando a gente para baixo. Não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Ó, liberta as amarras, tira essas âncoras, deixa. Passado é uma roupa que não te cabe mais. Passado é uma roupa que não te cabe mais. Deixa pra lá. Supera. Vira a página. Segue em frente. Uma maneira da gente também lidar com a nossa vida é focando no presente. É o que a gente tem hoje. Hoje, o que eu tenho? Viva com aquilo que você tem. Para de ficar buscando, se eu tivesse, esquece, passou. Né? Se você ficar presa no passado, daqui 10 anos você vai estar lamentando porque hoje você não fez o que deveria ter feito. Aí você vai ficar, porque naquela época, e você vai ficar eternamente dirigindo, olhando para o retrovisor. Pensa,
Qual é a chance disso dar certo? Vai bater, né? Então, pensem nisso. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Obrigada por tanto. Imagina, Cissa. Eu preciso aprender a superar. Precisa, Bruna. Liberdade. Solta essas âncoras aí que não tá com nada. Verdade, verdade. Mas é difícil. Difícil é. A gente escolhe o difícil que a gente vai lidar na vida. Tudo é difícil. Tudo depende de nós mesmos, é isso aí. Adorei as últimas palavras. Gente, que bom, que bom. Fico feliz com vocês. Ó, vou deixar a live salva lá no YouTube. Quem perdeu entrou na hora certa. Mas vai lá assistir no YouTube inteira depois. Tem lives que a gente precisa ver e rever, ver e rever, pra gente ir, ó, processando, assimilando. A cada vez que a gente escuta, a gente assimila uma coisa que, nossa, eu não tinha nem percebido isso. A gente vai elaborando a partir da repetição também. Não tenham medo de se repetir na vida. Não tem problema nenhum. Isso faz parte do processo de elaboração, tá bom? Boa noite, Penha, de nada. Marcela, boa noite. Tchau, Lu, beijo. Edi, chegou pro tchau mesmo. Beijo, Gi, vou te responder o WhatsApp. Edi, vai lá no YouTube depois assistir, que a live foi boa. A melhor. Beijo, querida. Betty, obrigada pela sua disponibilidade. Gente, obrigada a vocês. Eu amei a live de hoje. Eu acho que foi muito rica e graças à participação de vocês, então assistam lá no YouTube quando precisarem. Lá tem bastante material e eu acho que a gente precisa, sabe? As nossas mudanças só dependem de nós. Vamos parar de dar desculpa. Beijo, obrigada, Franci. Um beijo pra vocês, uma boa noite e a gente se vê semana que vem. Beijo.